Parnaíba podia ou não flexibilizar mais. Põe na tela aí. Olha aí, Ari. Não tem a cartela, não? Tem. Esse é o decreto. Aí é o trecho principal do voto dela, Ari. Está decidida no parâmetro da ADI 6341-MC a competência comum administrativa entre a União, os estados e os municípios para a tomada de medidas normativas e administrativas acerca de questões envolvendo saúde. Nesse sentir, pode-se compreender que a norma estadual não necessariamente condiciona a municipal. Entretanto, o município, em conformidade com seu espaço decisório, regulamentar e normativo, haja vista o desenho do Pacto Federativo na repartição de competências legislativas comuns, administrativa e concorrente, somente poderia realizar algum ajuste de acordo com a necessidade do seu território, desde que fosse capaz de justificar, do ponto de vista da saúde, determinada opção como a mais adequada para a saúde pública. E a autoridade reclamada consignou não estar nos autos evidenciada essa justificativa pelo município. Ministra Rosa Weber, reclamação 40.130, Piauí. Ou então, vamos lá, meu entendimento, se eu falar besteira, vocês vão me corrigir, deixando na tela aí o voto da ministra, Juliana. Ok, não necessariamente o município tem que seguir o Estado. Porém, para realizar ajuste, precisa ser uma justificativa do ponto de vista da saúde. E no caso, Parnaíba apresentava uma justificativa na questão da economia do município, da economia do comércio do município, e não da saúde. É isso, né? À época, era uma das cidades que tinha a maior ocupação de leitos, da questão de UTI, tanto com leitos clínicos. Então, não havia condição, naquele momento, de liberar o comércio, tendo em vista a ocupação dos hospitais. Mas vamos lá, o geral desse entendimento o município só pode mudar se for baseado em questões de saúde pública. É por isso, Amadeu, que a gente observa o discurso do secretário Robert Rios, né, o secretário de Finanças. O que é que ele fala? É preciso... Nós estamos sem seu áudio, Sávia. Nós vamos já corrigir o áudio da Sávia. E enquanto isso acontece, vamos mostrar, Juliana, aí, o outro voto, que também trata dessa questão que envolve os municípios que querem fazer decretos menos restritivos, querem flexibilizar em relação a decretos estaduais. Dessa vez foi na Paraíba, é isso? Isso, foi em Cabedelo. O município também queria flexibilizar o funcionamento do comércio, contrariando o decreto estadual que havia imposto as medidas mais restritivas. E aí caiu o voto para o ministro Dias Toffoli. Exato. E aí olha o que disse o ministro Dias Toffoli no voto dele. A cidade era Cabedelo, na Paraíba. Vai, Ari. Parece ser essa a hipótese em análise nestes autos, segundo os precedentes e lições supraexpostos, até porque a flexibilização proposta para o município requerente, dada sua proximidade com outros integrantes da mesma região geográfica, certamente acarretará impacto para além dos seus limites territoriais. Não se ignora que a inédita gravidade dessa situação impôs drásticas alterações na rotina de todos, atingindo a normalidade do funcionamento de muitas empresas e do próprio Estado em suas diversas áreas de atuação. Assim, os efeitos do aludido decreto municipal inegavelmente podem representar grave risco de violação à ordem pública administrativa no âmbito do Estado da Paraíba, bem como à saúde pública, dada a real possibilidade que venha a desestruturar as medidas por esse adotadas como forma de fazer frente a essa epidemia, considerada a área total de seu território e não apenas de uma pequena fração sua. Ministro Dias Toffoli, STP 449, Cabedelo, Paraíba. Ananias, e Ari, e Apoliana e Sávia. Então ele está dizendo que o município não pode tomar medida que prejudique não só aos seus munícipes, mas também ao seu entorno, municípios que gravitam e que estão territorialmente ligadas ao município. É isso, né? Porque essa atitude pode comprometer a ação de combate à Covid no estado todo. Em outros, e principalmente nos municípios
ao derredor. Mais próximos. Mais próximos. E aí eu vejo um problema, Amadeu, porque o secretário municipal de saúde disse anteontem que há 3 dos principais hospitais da capital com 100% dos leitos de UTI Covid ocupados. Então, não haveria essa justificativa sanitária caso esse assunto seja judicializado. Só para completar, raciocínio naquela hora, Pois não. o secretário Robert Rios, que ele disse na fala dele que aí já seria a justificativa da saúde. Se vai ser aceito ou não pela justiça, porque com certeza vai ser contestada, aí é outros 500. Mas ele fala, tem que ficar aberto o comércio mais tempo para as pessoas circularem mais e não aglomerar naquele horário mais reduzido que elas vão ter de opção para poder fazer as suas compras. É a justificativa dele. Ele está querendo alegar saúde, não a parte comercial. Econômico que ele sabe que não lograria isso. Fala, Poliana. Só essa questão do argumento de por que restringe esse funcionamento. Um dos argumentos, não é o completo. Qual é o horário que os shoppings, por exemplo, mais recebem público? É exatamente após o fim do expediente. Então, no horário da manhã e da tarde, geralmente o movimento nos shoppings já é reduzido. Então, a opção é justamente diminuir esse horário no momento em que as pessoas estão desocupadas e para que elas vão para cá, para que elas possam ir para casa e não para o shopping passear ou eventualmente fazer. Esse é o argumento do COI, ok, mas vamos aqui para a questão jurídica, porque pelo entendimento até agora, meu lorde, meu jurista, as questões, claro, se houver conflito de competência, é a justiça que vai decidir. E claro, sendo a decisão aqui, quem perder recorre para cima, vai para o Supremo. E até agora, as decisões do Supremo que envolvem esse conflito Estado-município têm privilegiado a questão de mais restrições e não flexibilização. Exatamente, a gente vê aí decisões monocráticas em casos específicos de municípios que chegaram até o Supremo Tribunal Federal e nessas duas decisões não há, Amadeu, um entendimento geral. A gente percebe que caso a caso tem sido analisado a partir dessas decisões dos ministros e de forma majoritária tem apontado para isso, para a permanência de restrições. Inclusive com um caso semelhante aí a gente pode colocar com o caso de Teresina, esse último caso da Paraíba, onde a capital do Piauí é um polo de saúde da região, está muito próxima da região da Grande Teresina, ao Timon, estado vizinho do Maranhão. Então, são entendimentos como esse que balizam as decisões nesse momento, quando não há uma posição já tomada do Supremo Tribunal Federal de forma geral para todo o país. E olha, essa é uma questão que apaixona, porque tem um lado, tem o outro, é polêmica, mas o que a gente está tentando aqui no programa é situar você que está em casa sobre o que é que o governo fez, o que é que a prefeitura fez e como há conflito, as prefeituras fizeram, não só Teresina, falamos aqui de Picos e também de Floriano. E claro, como cairá na justiça, o que será decidido, qual é a tendência do segmento dessas decisões. Lembrando que também a Justiça do Piauí, lá no TJ até hoje, todas as vezes, o TJ do Piauí também, a exemplo do Supremo, tem privilegiado as restrições e não flexibilização. Não sabemos como será agora, já que é outro momento da pandemia. E agora o governador, tá? Vamos ver aí, Juliana, a Liana perguntou para ele o seguinte: a prefeitura vai sair um decreto aí que não seguirá o governo. E aí? Senador, mas o senhor já tem um retorno do doutor Pessoa, prefeito de Teresina, ele já sinalizou que vai aderir a esse decreto? Compareceu na agenda o doutor Gilberto, como secretário de saúde, ele dizendo que compreendia a importância, não é, de que o decreto do Estado fosse a referência. A partir daí, isso também não impede que outras medidas possam serem adotadas. Bem, eu pensei que ela tinha perguntado já com a decisão do prefeito, então ela não perguntou. Então fica a dúvida. O governador qual é a posição do governador? Nessa aí o governador empurrou com a barriga, se desviou. E falou em outras medidas, né? Que o do governo seja a base e a prefeitura pode adotar outras medidas, mas no caso de aumentar a restrição, e o que não houve de diminuir. foi a restrição. E o que houve foi o contrário. O que houve foi o contrário.
queria até ver se o Alisson e o governador, alguém manifesta do governo, o que ele vai fazer, ou qual é a posição dele no caso de Teresina, de Picos e de Floriano, que não vão seguir o decreto. Estamos falando, e vamos colocar Parnaíba também, que é provavelmente... Ainda não há um decreto oficial, então, por enquanto, prevalece o estadual, porque não há oficial, mas a qualquer momento o prefeito Mão Santa pode assinar e divulgar um decreto. Amadeu, eu estou aguardando a resposta do Alisson desde o início do programa, eu já tinha mandado esse questionamento para ele, já sabendo, né, desse conflito, mas uma pontuação política importante. Primeiro, lembrar que a grande crítica do prefeito Dr. Pessoa ao então prefeito Firmino Filho é sobre ele não ouvir os comerciantes, a classe econômica. Então, eu já imaginava, sim, que ele pudesse flexibilizar no sentido de abertura e não de maior restrição. Isso, a gente analisando, era totalmente possível, factível. E o segundo ponto é que o doutor Pessoa se reúne com o presidente Jair Bolsonaro, a gente tem um governador do PT, a gente tem uma tentativa do prefeito de estreitar os laços com o governo federal, buscando esses recursos também financeiros. Nós vamos já para essa questão política que envolve Brasília e a ida do prefeito lá amanhã. Não sei se vai hoje ainda. Vai hoje às 16 horas.